Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista, hoje com Vítor Ângelo, antigo representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas. Muito obrigado por estar connosco. Já vamos falar da ONU e das várias missões internacionais que liderou, mas gostava de começar pela Europa, de resto aquilo que o traz a Macau, conferências sobre a Europa, o futuro da Europa e também a questão da política de defesa e segurança da União Europeia. É um tema que não é novo, mas que tem tido um novo fôlego nos últimos tempos. Existem inclusivamente várias figuras de proa da União Europeia que defendem uma maior integração nesta área. Juncker, Macron, Merkel defendem a criação de uma força de defesa comum. Considera que esta é uma prioridade para a União Europeia? Neste momento é. A defesa e a segurança estão na ordem do dia. E, sobretudo, desde a crise na Ucrânia, em 2014, com a Rússia, e também da crise com os fluxos de imigrantes em 2015. Estas duas situações criaram uma atitude muito especial na Europa em relação à questão da defesa. As populações europeias ficaram muito preocupadas, sobretudo com a chegada em massa de imigrantes e de refugiados e candidatos ao refúgio, e é evidente que isso traduziu-se num sentimento de insegurança. Por outro lado, também nos últimos anos, e sobretudo desde 1915, tem havido uma série de atentados terroristas. E isso também faz com que a questão da segurança esteja no cimo da agenda. São problemas que têm uma resposta militar, não passa também pela mediação e pela negociação política? A resposta tem que ser uma resposta completa, uma resposta com várias facetas. A parte militar é apenas uma das respostas. Uma outra parte da resposta passa pela polícia e pelo reforço da cooperação entre as polícias dos países europeus. Mas também a resposta também passa por ações militares, por ações diplomáticas, por ações políticas e por políticas também de ajuda ao desenvolvimento. Vamos falar então das ameaças em concreto que a Europa enfrenta nesta altura, começando pela questão da Rússia, que mencionou há pouco. Perguntava-lhe, tem-se falado muito sobre as alegadas campanhas de desinformação financiadas e protagonizadas pela Rússia, tendo em vista a destabilização do Ocidente de várias formas, também ciberataques, apoios financeiros a grupos nacionalistas radicais. Isto é teoria da conspiração ou está mesmo a acontecer? Está a acontecer, está a acontecer. Para começar, eu deveria dizer que a política europeia em relação à Rússia vai no sentido de promover a boa vizinhança. E seria fundamental para o futuro da União Europeia e também para o futuro da Rússia que as relações diplomáticas, as relações políticas, as relações económicas entre estes dois grandes espaços pudessem ser o melhor possível, porque na realidade ambos têm a ganhar. O que é verdade é que, neste momento, existe um dilema de desconfiança entre a União Europeia e a Rússia. Ou seja, a Rússia não percebe bem o que é que a União Europeia quer no leste da Europa e, por outro lado, a União Europeia também não está certa, não está segura de quais são as intenções da Rússia. Este dilema de insegurança leva a uma corrida aos armamentos e é isso a que estamos a assistir. Leva também a um aumento da tensão junto às fronteiras e, nomeadamente, a exercícios militares de grande envergadura. Nós voltámos a ter, nos últimos 2 ou 3 anos, exercícios militares, quer do lado russo, quer do lado europeu, que nos fazem lembrar a Guerra Fria. E em relação a estas campanhas, o que é que nos pode dizer? As campanhas existem e há provas de que existem. Há campanhas de desinformação, há campanhas também de apoio a grupos europeus que promovem o ultranacionalismo e o radicalismo, digamos assim. Ou seja, existe toda uma campanha no sentido de enfraquecer a União Europeia e, mais do que enfraquecer, no final a intenção é destruir a União Europeia. E é nesse sentido que as campanhas russas vão e penso que neste momento há uma clara consciência junto dos líderes europeus de que esse é o objetivo da Rússia. A Rússia não quer ver uma União Europeia forte. A Rússia precisa de uma União Europeia fragmentada porque tem medo e ainda olha para as relações com o resto da Europa como relações de força e relações de competição e não como relações de cooperação. O nosso objetivo neste momento... Isso tem a ver também, desculpe interromper, tem a ver também com o querer recuperar uma influência, uma certa influência perdida com o fim da União Soviética?
Tem a ver, por um lado, com o facto de que a Rússia quer ser reconhecida como um grande poder internacional. Isso é verdade, como um poder global. Mas também tem a ver com a situação interna na Rússia. A Rússia precisa de criar um inimigo exterior para poder ter um poder político forte e relativamente autocrático. Quando existe um inimigo exterior, é mais fácil aos dirigentes do Kremlin imporem um determinado tipo de democracia musculada. E é isso que está a acontecer na Rússia. Também se pode usar esse argumento no sentido inverso. A Europa está numa fase complicada, com o Brexit, com dossiês muito complicados em cima da mesa. Esta questão do inimigo comum também pode cimentar uma união dentro da União Europeia. O inimigo comum foi, entre na altura e durante a Guerra Fria, o que trouxe os países europeus, o que fez os países europeus unirem-se, isso é verdade. Neste momento, essa questão já não é tão importante em relação à Rússia, apesar de tudo, e embora haja esta corrida, digamos assim, aos armamentos, quer de um lado, quer do outro, e ao reforço das posições militares, neste momento, na Europa, a questão do inimigo comum ser a Rússia já não tem a força ideológica que tinha no passado. Para dizer a verdade, os europeus têm mais medo das ameaças vindas do Sul, ou seja, do Norte da África, da África Ocidental, do Sahel e também do Médio Oriente, do que da própria Rússia. Mas a ameaça russa existe. E as opiniões públicas europeias, porque não se pode falar só de uma, estão receptivas a este tipo de argumentos, de que é preciso reforçar as verbas destinadas à defesa, para além do cumprimento dos 2% que são devidos à NATO, e o Presidente Trump fez bastante pressão nesse sentido, mas acha que os europeus estão dispostos a ver os seus governos apostar mais fortemente na área da defesa? Há aqui dois aspectos. Por um lado, os 2% foi um compromisso assumido pelos chefes de Estado e de Governo da NATO em 2014, com um horizonte temporal, ou seja, é um valor a atingir no ano 2024. Por isso, ainda temos algum tempo para ver se isso vai ser cumprido ou não. A verdade é que vai ser difícil para alguns países atingir essa meta, porque as opiniões públicas europeias, e sobretudo em vários países, nomeadamente em Portugal, estas opiniões já não entendem muito bem para que servem as Forças Armadas. E qualquer aumento das verbas orçamentais destinadas às Forças Armadas encontra sempre uma grande oposição por parte da opinião pública. As pessoas preferem que as verbas públicas sejam destinadas à educação, sejam destinadas à saúde, e têm muitas dificuldades em aceitar que se continue a investir e a aumentar o investimento nas Forças Armadas. Quando se fala na criação de novas estruturas europeias, claro que a ideia há de ser sempre ter uma maior eficácia, mas corre-se o risco de haver, efetivamente, na prática, uma duplicação de funções e atribuições entre exércitos nacionais, o tal proto-exército europeu, e mesmo a NATO, que já está no terreno e que tem algumas funções que são praticamente sobrepostas com estas funções que se pretendem com esta nova estrutura. Há um grande problema de coordenação entre os países, não há dúvida nenhuma. Os países europeus têm os seus exércitos nacionais, cada um tem a sua academia militar. Estas academias podiam estar juntas, em alguns casos. Simplesmente os velhos nacionalismos europeus impedem esse tipo de projetos, de iniciativas. Por outro lado, o que se verifica é que muitos dos equipamentos que são utilizados pelos exércitos nacionais são equipamentos que duplicam aquilo que o país ao lado também já faz. Ou seja, na Europa há vários modelos de helicóptero, há vários modelos de armamento militar, há várias indústrias militares em cada um dos países que estão em competição, em vez de trabalhar em conjunto, estão em competição com as indústrias dos outros países europeus. Por isso há aqui um grande problema de descoordenação, há aqui um grande problema de dispersão de recursos e, quando se diz dispersão de recursos, também se está a dizer gastos mal feitos. Mas porquê criar uma estrutura internacional, supranacional, na Europa, para além da NATO, isto em termos de defesa militar? O que é que acrescenta? A ideia é, ao criar a estrutura europeia, é, sobretudo, permitir à Europa desempenhar um papel de ator global. Ou seja, permitir à Europa poder enviar destacamentos militares para o Norte da África, para a África Ocidental ou para outras partes do globo.
que normalmente a NATO já não tem esse tipo de vocação. A NATO, neste momento, está cada vez mais orientada para a defesa da Europa, aquilo que nós chamamos a segurança coletiva, enquanto que as forças europeias seriam fundamentalmente forças de paz e de apoio que seriam enviadas para outras partes do mundo onde há conflitos, onde há problemas de ordem militar e onde há grandes violências contra as populações. Mas faz sentido pensar neste tipo de intervenção na União Europeia numa altura em que não existe ainda uma política externa unida e bem definida dos 27? A política externa tem estado a avançar no bom sentido. Há, neste momento, uma preocupação de coordenar ao máximo as posições de cada um dos países quando se trata das grandes questões internacionais. Por isso eu diria que com o aparecimento do Serviço de Ação Externa europeu e com a nomeação de Federica Mogherini para o cargo de alta comissária, de alta representante para esse tipo de atividades, para as atividades externas, avançou-se bastante em termos de coordenação da política externa. É evidente também que ainda há grandes diferenças, e uma das grandes diferenças é, por exemplo, em relação à intervenção da Europa fora das fronteiras europeias, em que nós temos países como a França, que têm uma atitude muito mais interveniente, e temos países como a Alemanha, que são muito reticentes a esse tipo de intervenções. Foi criado muito recentemente a questão de dias PESCO, uma estrutura permanente para a cooperação na área da defesa. No fundo é disto que estamos a falar. Como é que acha que vai ser implementado na prática? Quais os resultados que se podem esperar desta plataforma de cooperação nos próximos anos? Acha que é o primeiro passo para o tal exército europeu? Os países não gostam muito, há certos países que não gostam muito de que se fale num exército europeu, até porque isso poderia pôr em causa a sua participação na NATO. E, neste momento, a política da maioria dos países europeus é que a defesa coletiva passa pela NATO e não por um exército europeu. Portanto, é uma questão de paradigma que é preciso mudar ou não. Pois, provavelmente não irá mudar. Provavelmente não irá mudar porque a NATO tem muito mais experiência em termos de trazer à volta da mesa os países e, por isso, levar a ações conjuntas, enquanto que na Europa esse tipo de intervenção ainda não existe, não há esse tipo de experiência. Por outro lado, a NATO tem a vantagem de poder beneficiar do poderio militar americano. E há muita gente que pensa, na Europa há muita gente que pensa que se houver um verdadeiro problema contra a Europa, ter-se-á que pedir ajuda aos Estados Unidos. E os Estados Unidos continuam a ser vistos por muitos dirigentes europeus como o parceiro privilegiado na defesa da Europa. Ainda assim, alguns dirigentes europeus, como Macron e Merkel, que estão à frente do chamado eixo franco-alemão, motor da Europa, defendem justamente que se caminhe nesta direção da formação de uma força militar conjunta. Pensa que poderão vir a mudar o paradigma na Europa? É difícil. É difícil porque se houver um exército comum europeu, isso significa fundamentalmente um exército em que a França e a Alemanha terão um papel preponderante. E outros países, como por exemplo a Polónia, terão muitas dificuldades em aceitar que a Alemanha desempenhe esse tipo de papel. É que não nos podemos esquecer que existem velhas rivalidades históricas e que essas rivalidades são atenuadas no quadro da NATO por causa da presença dos Estados Unidos e num quadro meramente europeu teriam certamente a oportunidade de voltar à tona d'água. E eu penso que, neste momento, há muitas reticências por parte de certos países em fazer uma integração dos exércitos europeus que permita, por exemplo, à Alemanha desempenhar o papel mais importante em termos de defesa da Europa. Ainda assim, ou por causa disso, acha que é possível haver aqui, também na área da defesa e da segurança, uma Europa a várias velocidades? Acha que é desejável? A questão da Europa a várias velocidades é uma questão muito sensível. Neste momento, nós evitamos falar da Europa a várias velocidades, porque isso é ouvido na Europa do Leste como os da parte ocidental da Europa desenvolvem-se, nós ficamos para trás e, quando lá chegarmos, chegaremos. Neste momento, procura-se evitar esse tipo de expressão e falar-se numa Europa que se irá integrar e desenvolver à velocidade que seja possível.
e não a várias velocidades. Falávamos há pouco da questão das ameaças, falámos da Rússia, mas tem também sublinhado a questão do norte da África, uma região muito instável e que está na origem de dois fenómenos que marcam os dias de hoje, que tem a ver com, na Europa, os atentados terroristas e também a questão da imigração em massa para a Europa, milhões e milhões de pessoas que procuram uma vida melhor no velho continente e uma história trágica com muitas mortes no Mediterrâneo. Que avaliação é que faz da União Europeia, da forma como lidou com este dossiê, ou não lidou, nomeadamente na questão do acolhimento dos refugiados e também na questão dos acordos que têm vindo a ser estabelecidos, nomeadamente com a Turquia. O saldo não é muito positivo. Inteiramente de acordo. A minha maneira de ver é que a União Europeia não tem sabido tratar dessa questão. O norte da África foi totalmente destabilizado com a situação na Líbia em 2011, com a queda do presidente Gaddafi e com o que aconteceu em seguida. A Líbia desempenhava um papel muito importante em termos de ser, digamos assim, uma barreira que era difícil de transpor para os imigrantes vindos do Sahel e vindos da África Ocidental. A partir do momento em que a Líbia entrou no caos, é evidente que abriu-se um corredor que permite, digamos assim, a centenas de milhares de pessoas ambicionar chegar à Europa. Essa é uma das grandes questões que a Europa não soube tratar. A outra grande questão é que a Líbia também desempenhava um papel económico muito importante na região. A Líbia era, em certa medida, o motor económico da região. Muita gente vivia no Sahel e na África Ocidental porque podia vender coisas na Líbia e trazer coisas da Líbia a um preço relativamente baixo, porque a economia era uma economia socialista subsidiada, e vender depois essas coisas nos mercados da África Ocidental ao preço de mercado. E isso permitia a muitas famílias ter um modo de vida. Esse modo de vida também desapareceu, o que significa que as pessoas que perderam esse tipo de modo de vida ou optaram pela tentativa de imigração para a Europa ou optaram pelas rebeliões armadas. E então o que nós estamos a assistir neste momento no norte da África e nomeadamente na zona do Sahel é uma situação em que há uma proliferação de grupos armados. Essa proliferação de grupos armados. Já agora, só para fazer uma clarificação, a zona do Sahel é aquela zona de fronteira entre o Saara e a África subsaariana, aquela faixa... Sim, a zona do Sahel, quando nós falamos agora do Sahel, compreende fundamentalmente uma faixa que vai da Mauritânia até a Eritreia, digamos assim. Por isso inclui a Mauritânia, inclui o Mali, inclui o Niger, inclui o Chad e inclui uma boa parte do Sudão e depois a Eritreia. Apanha também uma boa parte da África francófona e isso explica também depois, a forte presença faz fronteira, exatamente, faz fronteira depois com países que têm um crescimento demográfico muito importante. Nós estamos a falar também de uma situação em que há uma grande pobreza, é uma situação de desespero das populações, em que o crescimento demográfico é exponencial. Nós estamos a falar, por exemplo, de um país como o Niger, que tinha 10 anos atrás, cerca de 11 ou 12 milhões de pessoas e que dentro de 10 anos vai ter 50 milhões de pessoas, num espaço geográfico onde não há possibilidade de fazer agricultura, onde não há indústrias, ou seja, os jovens chegam ao mercado de trabalho, à idade de trabalhar, e não têm nenhuma hipótese de encontrar emprego. E as opções que têm são muito simples. Ou emigrar para a Europa, ou para outras partes do mundo, mas fundamentalmente a tendência é emigrar para a Europa, ou então entrar na luta armada e fazer parte de grupos rebeldes e de grupos radicais. Ou seja, para responder a esta grande problemática, há soluções que têm que ser adotadas na Europa, mas também nos países de origem. Isso é consensual. A questão é como é que se faz isso. Houve há bem pouco tempo uma cimeira, União Europeia-África. Saiu desta cimeira algo de interessante em termos de resolução deste problema e das causas que estão na base desta vaga de refugiados para a Europa? Infelizmente, eu penso que não. Na cimeira de Abidjan, a cimeira entre a Europa e a África, na cimeira de Abidjan discutiu-se muito, por exemplo, a presença em massa de candidatos à imigração que se encontram neste momento na Líbia. Aliás, ligou-se isso à questão da escravatura, que é uma questão muito falada, e a única solução que se apontou durante a cimeira foi preparar o retorno desses candidatos à imigração aos seus países de origem. Ora, nós estamos a falar de pelo menos 400 mil pessoas que estão neste momento na Líbia.
e fazer retornar 400 mil pessoas aos seus países de origem não é nada fácil. Nós estamos a falar de pelo menos 3.500 voos, o que neste momento na Líbia não há condições para esse tipo de intervenção. Por outro lado, a outra resposta, para além do retorno, outra resposta que foi aprovada em Abidjan, foi o reforço dos exércitos dos países do Sahel, sobretudo de 5 países do Sahel: a Mauritânia, o Mali, o Niger, o Chad e o Burkina Faso. Ora, estes países têm exércitos extremamente fracos, com uma capacidade operacional muito pequena. Nós estamos a falar de exércitos que têm, por exemplo, 10 mil homens, dos quais apenas 600 ou 700 têm condições para operar no terreno. O resto é logística e são indivíduos que já deviam ter sido reformados das Forças Armadas. No entanto, continua-se a apostar nesse tipo de intervenção e é evidente que esses países não têm condições para assegurar a segurança nas suas fronteiras e não têm condições para impedir que os grupos rebeldes continuem a operar nos seus territórios. Ou seja, quando estamos a falar na criação de uma estrutura militar europeia capaz de intervir em cenários terceiros, estamos também a falar da possibilidade de intervir neste cenário em concreto. Esse é um dos objetivos. Aliás, é o objetivo que a França tem em mente. A França, neste momento, tem no Sahel 4 mil homens, 4 mil militares. A ideia era multiplicar essa presença, adicionando a esses 4 mil homens soldados vindos de outros países europeus. E por isso é que se fala na tal força PESCO, ou na tal força comum de intervenção. Mas há muito pouca vontade nos países europeus, para além das declarações políticas, em entrar nesse tipo de intervenções. E há pouca vontade também de vários países europeus de acolher os refugiados. A vontade de acolher os refugiados é uma vontade praticamente inexistente neste momento. A chegada em massa em 2015 e também em 2016, mas sobretudo em 2015, de centenas de milhares de refugiados, deu a volta à opinião pública europeia. E neste momento a questão dos refugiados é uma das questões mais sensíveis nas políticas de cada um dos países europeus, e em alguns países é uma questão muito clara, como por exemplo na Hungria. Eles não querem nenhum refugiado, não querem nenhum imigrante, mas em geral é uma questão muito, muito sensível, até porque se nota que em certos países onde já tem havido uma imigração tradicional, como por exemplo na França, estas populações não estão totalmente integradas na sociedade francesa. Há países como Portugal que se orgulham de ter um bom clima de acolhimento dos refugiados, mas estamos a falar de realidades completamente distintas. Aquilo que se passa em Portugal não é minimamente comparável com aquilo que se passa na Alemanha ou em França. São números completamente diferentes, mesmo à proporção das populações dos respectivos países. António Guterres, o atual secretário-geral das Nações Unidas, teve esta pasta dos refugiados antes de chegar ao principal cargo das Nações Unidas. Que avaliação é que faz do trabalho de António Guterres como Alto Comissário para os Refugiados e também este primeiro ano, porque estamos agora a celebrar um ano de António Guterres como Secretário-Geral, o que é que vai ficar deste primeiro ano do mandato de António Guterres? Enquanto Alto Comissário para os Refugiados, eu creio que ele fez um trabalho excelente e essa foi uma das razões que o levou ao Secretariado-Geral das Nações Unidas. Como Secretário-Geral das Nações Unidas, ele começou a sua função numa altura extremamente difícil, ou seja, no momento em que nos Estados Unidos Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e Donald Trump não é muito favorável nem às Nações Unidas nem a questões globais. Já à partida, António Guterres tinha um problema para resolver, que era não hostilizar ainda mais Donald Trump. Eu penso que ele conseguiu. E isso é certamente um dos pontos positivos do seu primeiro ano, é que ele tenha conseguido manter com a administração americana uma certa cordialidade e uma certa capacidade de trabalhar em conjunto. E neste momento nós podemos dizer que a administração americana apoia o trabalho de António Guterres. Esse é um dos aspectos positivos. O segundo aspecto muito positivo é a atenção que ele tem dado à questão da prevenção de conflitos. Ele quer que as Nações Unidas desempenhem um papel mais importante, mais ativo, no que diz respeito à prevenção de conflitos e, neste momento, há uma reforma do Secretariado das Nações Unidas que vai nesse sentido. O terceiro aspecto é a questão da violência contra as mulheres.
Ele tem posto este assunto, que é um assunto muito sensível, muito importante, no topo da agenda internacional e penso que está a conseguir marcar pontos. Havia grandes expectativas em relação a António Guterres. Não teria sido de esperar uma atitude mais incisiva, mais assertiva em relação a alguns dossiês? Falava de Trump em relação à questão com a Coreia do Norte, numa altura em que se trocam ameaças nucleares que já fazem parte do cotidiano nesta altura. Em relação também, por exemplo, a um dossiê completamente diferente, os Rohingya. Não seria de esperar uma atitude mais impositiva de António Guterres? Eu trabalhei com vários secretários-gerais das Nações Unidas e posso lhe dizer que é o cargo mais difícil que existe no mundo, porque é um cargo que tem 193 patrões. Ou seja, todos os países-membros consideram que mandam no secretário-geral. E todos os países-membros estão-se constantemente a telefonar ao secretário-geral a pedir que faça isto ou que faça aquilo, ou a pedir que não faça isto ou não faça aquilo. E, por isso, ele teve que negociar, digamos assim, a sua agenda com toda uma série de países, nomeadamente com os países com mais poder. E nós estamos, neste momento, numa situação em que há uma tendência, não só nos Estados Unidos, mas também na Rússia e noutros países, em fazer sair da agenda das Nações Unidas as crises de maior importância. Peguemos no caso da Síria, por exemplo. A Síria, em princípio, deveria ser um assunto das Nações Unidas. Há um representante especial do secretário-geral para tratar da questão da Síria, mas, na realidade, uma boa parte das negociações políticas fazem-se fora do círculo das Nações Unidas. São da competência, digamos assim, das Nações Unidas, mas na realidade essa competência não lhe é reconhecida e quem tem tomado a direção do processo tem sido a Rússia, excluindo as Nações Unidas. Isso é também um reflexo de que é preciso fazer a famosa reforma das Nações Unidas, nomeadamente no Conselho de Segurança. Acredita, pergunto-lhe, que esta reforma poderá avançar com António Guterres? A reforma do Conselho de Segurança está na agenda há 2 ou 3 décadas e provavelmente os meus netos ainda falarão sobre a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É muito difícil reformar um Conselho onde 5 membros têm um direito de veto e qualquer reforma que altere o seu poder, o equilíbrio de poderes entre eles, será sempre chumbada. Por isso, eu penso que vai ser muito difícil fazer a reforma das Nações Unidas por causa do poder que têm os 5 membros, mas também porque as diferentes regiões do globo não se entendem. Peguemos no caso, por exemplo, da América Latina. Qual seria o país da América Latina que deveria ter um assento permanente no Conselho de Segurança? Será o México? Será o Brasil? Mas só pode ser um. E qual deles será? No caso da África é a mesma coisa. Vai ser a Nigéria, que tem muito mais população, se quisermos utilizar o argumento da população, vai ser a Nigéria, ou vai ser a África do Sul, ou até o próprio Egito. O argumento de população não é suficiente, claro. O argumento da força militar também já não é suficiente, e estas questões não se resolvem. Na própria Ásia, qual seria o país? Seria a Índia? Seria o Paquistão? Seria a Indonésia? Seria o Japão? Não está para breve? Não penso, não creio. Muito bem. Estamos a chegar à reta final desta nossa entrevista. Tem uma carreira longa nas Nações Unidas, de mais de 30 anos. Foi representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas em várias missões, no Chad, na República Centro-Africana, na Serra Leoa, mas também, e noutros papéis, esteve em missões em países lusófonos, como Moçambique, São Tomé, Timor. Olhando para trás, para este longo percurso, onde é que a sua missão causou um maior impacto e um impacto mais positivo na vida das populações? Eu penso que foi na Serra Leoa. A Serra Leoa sofreu um conflito interno dramático, em que muita gente morreu, muita gente foi mutilada, cortaram-se braços, cortaram-se mãos. Nós conseguimos travar esse tipo de drama, essa tragédia que o povo da Serra Leoa estava a atravessar, conseguimos estabilizar a situação política e conseguimos fazer também com que houvesse a oportunidade de haver eleições democráticas já por 2 vezes. Foi a primeira abordagem integrada das Nações Unidas? Serra Leoa foi a primeira abordagem integrada, em que eu estive à frente da missão e tinha uma parte de polícia, uma parte militar, mas tinha uma parte de desenvolvimento muito forte. E nós procurámos que as diferentes componentes se integrassem e que fossem no mesmo sentido. Por outro lado, houve quem tentasse roubar as eleições, quem tentasse fazer com que as eleições
fossem umas eleições favoráveis a uma determinada facção e nós conseguimos criar uma comissão eleitoral muito forte e honesta e independente, e esse facto foi reconhecido pela população e isso aumentou não só a credibilidade das Nações Unidas, mas aumentou também a credibilidade do novo governo. É também este tipo de intervenções que quem trabalha nas Nações Unidas quer ver realizado. Doutor Vítor Ângelo, vamos ter de ficar por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado. Nós voltamos de hoje a uma semana, contamos consigo. Até lá.